Olá, eu sou o Vitor e eu vou estar explicando aqui um dos três módulos do projeto, o módulo do console, que basicamente é responsável por executar os nossos comandos, ou seja, fazer ali, né, a nossa comunicação entre o front-end da aplicação, digamos, e o nosso back-end. Front-end, digamos, porque nós temos duas versões da aplicação, uma que executa com front-end e outra que executa apenas no terminal. Bom, vou explicar a arquitetura que utilizamos. É uma arquitetura de pipeline. É, Ela foi desenvolvida por mim. Eu tenho ela disponível no meu GitHub, caso queira ser vista em outros projetos, inclusive no meu TCC. Mas vamos lá. A arquitetura de pipeline, nesse caso aqui, né, da forma como foi arquitetado, ela basicamente permite que você insira estágios de processamento em qualquer ordem, é, em algum determinado conjunto de dados. Nós damos para esse pipeline uma entrada, ele vai fazer uma corrente de processamentos e durante esse processamento ele pode ou não executar alguma coisa. Ao final disso, nós devolvemos uma saída. Essa saída ela pode ser um resultado de sucesso ou fracasso, ela pode ser a execução de alguma coisa ou até mesmo uma saída vazia. Ela consiste no seguinte: primeiro temos o package pipeline com a classe compilation pipeline. Na nossa classe compilation pipeline temos uma lista de compilation paths, que basicamente é a representação abstrata de um estágio individual do fluxo, né, da corrente de execuções, né, de processamentos que vamos ter. I/O Component é uma abstração do que pode entrar ou sair de um dos estágios, né, um dos passes da compilação. Digamos, por exemplo, como um exemplo ali de caso de uso, fora do trabalho que desenvolvemos aqui, poderíamos ter ali o chat GPT, onde nós damos uma entrada textual e nós podemos ter uma cadeia de agentes, né, de modelos generativos ali, onde o primeiro recebe a entrada, processa, passa para o segundo recebe a entrada, processa, passa para o terceiro, aí assim vai, até chegar no último, onde ele vai dar a saída para a gente. Bom, a classe Compilation Pass, o método principal dela é o método pass, que é onde o processamento dela é executado de fato. Ela devolve um O como saída e recebe um I como entrada. Ambos são tipos genéricos aqui que devem obrigatoriamente serem um I/O component. A única exceção que precisamos aqui e o I/O component é uma classe vazia, serve apenas para representar ali, né, permitir que a gente faça o polimorfismo com os nossos tipos de dados. O primeiro módulo é o módulo Lexer, né, o módulo que escaneia os tokens, e aqui nós temos as duas models, digamos, que ele utiliza. A primeira é o token, essa é a estrutura, e o nosso enum, token type, que define todos os tipos de tokens que podemos ter no nosso código. O funcionamento funciona no scanner, onde nós temos dois componentes, né? Um de entrada e um de saída. O primeiro de saída é o scanner de data, que é basicamente um envelope para a nossa lista de tokens. Ele recebe como entrada um CMD, que nada mais é do que um envelope para o nosso arquivo, né? Não literalmente arquivo, porque aqui é um terminal virtual, mas sim como um envelope para o código a ser interpretado pelo terminal, pelo script que ele vai interpretar ali, ok? Aqui temos basicamente a entrada do comando e agora vamos para o scanner. Aqui nós temos um hash map que mapeia conjunto de caracteres para tipos de token e basicamente aqui utilizamos um autômato de pilha para poder gerar os tokens e devolver, né, o fluxo de tokens para o próximo passo da compilação. O autômato de pilha não é representado explicitamente no código, porém, imagine que nós temos a entrada, aqui, né, a fonte, como sendo a nossa cadeia de caracteres, literalmente.
nós temos aqui um cursor para o início do token e um cursor para o final do token. O start poderia ser ali entendido como o fundo da nossa pilha e o current como o topo da nossa pilha. Então, conforme movimentamos aí esses dois cursores, nós podemos representar a pilha sem precisar alocar uma estrutura adicional para a pilha. O funcionamento é basicamente o seguinte: nós resetamos o estado interno dele, ou seja, posicionamos ambos os cursores em 0 e passamos uma nova entrada. Isso feito no método pass. Escaneamos todos os tokens. Basicamente, enquanto eu não chegar no final da minha entrada, eu vou sincronizar os cursores novamente, ou seja, levar o cursor de início do token até a posição onde o cursor de final do token está localizado. Ou seja, eu vou posicionar o fundo da minha pilha na posição onde o topo está, zerando ali, né, esvaziando a pilha. O método scanToken, ele basicamente vai fazer ali, né, a estrutura de grafo direcionado que um autômato tem, onde nós começamos aqui de um caso base, que é a entrada advance. Ela basicamente vai retornar o token atual na cadeia de entrada e avançar o cursor current, ou seja, avançar o topo da pilha. Esses três caracteres são ignorados pelo Lexer. E aí, aqui, nós temos basicamente os tipos de token. Então, se nós encontrarmos um ponto, verificamos se o próximo caractere é um ponto. Caso ele seja, emitimos esse token. E isso é feito para todos os tokens. Na parte de number, nós damos parse, não parse, nós analisamos ali a estrutura de cadeia, né, de caracteres de um número. No identificador, nós fazemos a mesma coisa, porém, para tudo que o nosso identificador permite. Ou seja, o primeiro caractere que aparece precisa ser um caractere alfa, ou seja, precisa pertencer ao alfabeto dentro do conjunto ASCII2, e em seguida nós podemos ter números e letras, além de poder ter pontos e underlines. Isso é útil quando vamos nomear arquivos, porque nomes de arquivos podem conter underlines e a separação entre o nome do arquivo e a extensão contém um ponto. O próximo estágio é o parser. Ele vai receber como entrada um scanner de data, que foi a saída do scanner, e vai dar como saída um parser de data, que é apenas aqui um envelope, certo? Para a nossa árvore de comandos. Certo? Nós geramos ali uma árvore de sintaxe abstrata que vai ser formada no parser. Basicamente, a gente ainda tem aquela estrutura parecida com uma pilha, porém agora a gente só tem o token atual. Nós temos uma gramática formal livre de contexto para estar descrevendo como a regra, né, de digitação do terminal deve funcionar, e utilizamos aqui o algoritmo de análise sintática descendente recursiva. Ela precisa de gramáticas, né, recursivas à direita, porque o parser desse tipo não consegue lidar com gramáticas recursivas à esquerda. Não vou entrar em detalhes, pois não é o foco do trabalho. Basicamente, nós vamos, enquanto não estiver no final do nosso fluxo de caracteres e tiver um ponto e vírgula, isso é importante porque nós podemos ter vários comandos digitados no terminal de uma só vez, separados por ponto e vírgula. Nós vamos consumir esse ponto e vírgula, e se não for encontrado, nós basicamente temos alguma coisa digitada errado ali. E aí partimos para a regra de entrada do nosso parser, que é a regra command. Ela basicamente vai checar cada um desses tokens. A função match, ela verifica se o token atual corresponde ao tipo requisitado aqui, e se requisitar, nós avançamos para o próximo token antes de continuar a execução. Caso um token CD seja encontrado, nós abrimos para a regra CD. A regra CD, basicamente, verifica se não temos o identificador ou ponto ponto. Caso isso não tenha, nós lançamos uma exceção aqui, certo? Caso tenha, né, nós capturamos aqui o diretório, lembrando que quando chegamos aqui não estamos mais no token CD, estamos no próximo token que, depois de passar aqui, vai ser ou um identificador ou ponto ponto. Pegamos o lexema desse token com o nome do diretório e avançamos para o próximo token. Em seguida, retornamos à nossa construção sintática.
Isso é feito para todas as regras. Então, a regra makedir, ela necessita de um identificador, necessita pegar o nome do diretório, avançar e retornar aqui uma nova construção sintática. E a mesma coisa vale para o restante. Aqui temos as funções utilitárias, que eu já expliquei. E aí, ao final dessa execução, desse processamento, retornamos um parsed de data com os comandos produzidos. Temos as classes de comando aqui. Basicamente, elas vão ser todas recebidas pelo nosso interpretador. O interpretador ele tem como entrada o parsed data e como saída um command result. Command result nada mais é do que um envelope para uma lista de strings. Todo comando, quando ele termina a execução, ele retorna ali uma string dizendo se deu sucesso ou fracasso. Em caso de fracasso, a string que ele vai retornar é o erro que foi obtido durante a execução. O nosso intérprete ele precisa receber no construtor um sistema de arquivos que vai servir como contexto para a execução dos comandos. No método pass, pegamos o parser de data e basicamente percorremos todos os comandos e executamos cada comando individual e adicionamos aqui aos resultados a saída desse comando, mostrando em qual caminho o comando foi executado e qual foi a saída dele. Ao final, printamos todos os resultados no terminal e retornamos um command result, que é o envoltório para todos os resultados. Cada comando recebe o contexto da sua execução. Cada um tem uma forma de executar, então, por exemplo, aqui no comando cd, se a entrada for ponto ponto, nós basicamente checamos se já estamos no root. Se estivermos, a gente tem que voltar esse resultado aqui para o usuário. Do contrário, nós vamos definir o diretório atual para o diretório pai, porque o ponto ponto faz isso. Basicamente, a execução ela vai seguir o padrão do comando cd. ls é a mesma coisa, cada um tem aqui a gente está utilizando o padrão command para execução, tá? E basicamente funciona como se fosse o comando original, né, que temos em sistemas operacionais. Bom, vindo na main, nós temos a construção do pipeline, onde nós chamamos seu construtor, chamamos o CMD, instanciamos o file system e, por fim, nós inserimos os estágios na ordem de execução e executamos todos os estágios. A execução será mostrada em outro vídeo. É isso, espero que tenha ficado muito bem explicado e é isso. Até a próxima.